Ora então, cá estamos nós para a nossa quarta aula, ainda a estudar o século XIII, não é? Na última aula vimos os domínios senhoriais, os senhorios, como é que se vivia, quais eram as partes que constituíam o senhorio. Hoje, no final desta aula, deverás ser capaz de identificar as principais atividades dos monges do século XIII, relacionar os espaços dos mosteiros com as atividades do século XIII, do clero, identificar o património cultural do clero, testemunhos do século XIII, e distinguir o clero do século XIII do clero da nossa época, não é? Então vamos começar aqui por um pequeno vídeo. Os principais termos são ordem religiosa e mosteiro. Ordem religiosa, grupo religioso, cujos elementos vivem segundo disposições de uma regra ou regulamento. O mosteiro, habitação onde reside um grupo ou comunidade de monges. Vamos então começar a aula. Atenção, se faz favor. O clero era um grupo social privilegiado, pois não pagava impostos. Existiam dois tipos de clero. O clero secular, que correspondia aos padres das paróquias e aos bispos, e o clero regular, constituído pelos monges que viviam nos mosteiros. Os monges de cada mosteiro pertenciam a uma ordem religiosa e viviam segundo as disposições de um regulamento ou regra religiosa. Portanto, dois tipos de clero. O clero regular, que segue uma regra, que são estes, vivem fechados nos mosteiros, nos conventos, as freiras, e o clero secular, que vivia com o povo, os bispos, os padres, das freguesias, etc. Por exemplo, havia a regra criada por São Bento, a de São Domingos, a de São Francisco, entre outras. Os mosteiros eram extensas construções, mas com espaços definidos para cada atividade diária. Com efeito, num mosteiro encontramos a igreja. A igreja, vejam que os mosteiros também eram autossuficientes, as pessoas não precisavam sair daqui desta zona para poderem sobreviver, tinham campos cultivados, como veem aqui, tinham um moinho, também tinham um forno, um lagar. Além disso, tinham um edifício muito grande que, como vocês vão ver agora, está dividido em várias partes, a igreja, não é? O refeitório, o dormitório, o claustro. Vamos ouvir. O dormitório, o refeitório, o claustro, a biblioteca, a enfermaria, as oficinas, os campos de cultivo. Estão a ver? Os campos de cultivo. Aqui era a biblioteca, lembram-se? E aqui? No mosteiro encontramos a igreja, o dormitório, o refeitório, onde se come a papinha, o claustro, onde eles passeavam aqui, liam a Bíblia, meditavam, respiravam ar puro, geralmente aqui tinha um jardim no meio. A biblioteca, a enfermaria, e as oficinas. Biblioteca muito importante. Os monges copiavam os textos do latim e do grego para a língua deles, atual, não é? Para o português. E é por isso que nós sabemos tantas coisas desta altura, não é? Oficinas, onde eles reparavam e faziam coisas, não é? Carpintaria, etc. E a enfermaria para as pessoas que estavam doentes. Campos cultivados, como vocês podem estar a ver. as oficinas, os campos de cultivo, o lagar, o forno, o moinho. Como vêem, portanto, eram também locais que onde tinha uma capacidade de juntar muita gente. Aqui vimos uma aldeia com uma igrejazinha, o clero secular e aqui o clero regular. Cumpre uma regra, geralmente era uma regra de isolamento. Os franciscanos, por exemplo, têm a regra que não podem ter coisas, não podem possuir nada. Usam aquelas roupas e aquelas sandálias. São as chamadas regras, não é? Vamos então ver o exercício.
classifica as afirmações de verdadeiras ou falsas. Os mosteiros eram habitados pela nobreza. Ora, isto é falso. Porquê? Porque eram habitados exatamente pelo clero. Os monges não pagavam impostos. Ora, eu penso que o clero não pagava impostos. Verdadeiro. Os monges fazem parte do clero secular. Não, fazem parte do clero regular. Falso. O clero secular obedece a uma regra religiosa e pertence a uma ordem religiosa. Não, o secular não tem nenhuma regra. É falso. Nos mosteiros praticava-se a agricultura e produzia-se pão, azeite ou vinho. Isto é verdade. Vamos corrigir estas afirmações. Os mosteiros eram habitados pelo clero. Os monges fazem parte do clero regular ou secular? Regular, muito bem. O clero obedece a uma regra religiosa. O clero regular. Vamos ver se estava certo. Clero, regular, regular. Certo. Vamos passar para o terceiro exercício. Atividades dos monges. O monge Pedro de Bragança tem muitas atividades a desempenhar durante o dia. Para cada uma dessas atividades vai levar 2 instrumentos, um em cada mão. De manhã cedo, o monge vai para os campos. Coloca nas suas mãos os instrumentos mais indicados para o trabalho da agricultura. Ora, uma enxadinha, para ele cavar. Ora, para a agricultura, aqui o chapéu. Os monges trabalhavam desde que amanhecia. Para aproveitar a hora em que estão com mais energia e em que o sol ainda não está forte, os monges dedicavam-se aos trabalhos agrícolas, de silvicultura e de pecuária. Em seguida, os monges vão para a biblioteca. Colocam nas suas mãos os instrumentos mais indicados para o trabalho da biblioteca. Ora, para o trabalho da biblioteca, eu penso que ele vai precisar aqui de uma pluma para escrever. E vai precisar aqui de um pergaminho, que era onde eles escreviam. Na biblioteca, os monges dedicavam-se à leitura e também à cópia de manuscritos. Os monges que copiavam os manuscritos chamavam-se monges copistas. Não se esqueçam, monges copistas. Passavam noites a copiar os textos. É por isso que nós sabemos tantas coisas dessa altura, não é? Após a hora do almoço, os monges dedicavam-se a outras atividades. Desta vez o Pero vai para a enfermaria. Coloca nas suas mãos os instrumentos mais indicados para o trabalho na enfermaria. Ora, vai levar aqui um bocadinho de desinfetante para as mãos, que agora está na moda, porque a gente tem que andar sempre a desinfetar as mãos. E vai levar aqui umas ervinhas para fazer remédios. Na enfermaria, os monges assistiam os doentes, os mendigos e os peregrinos e ainda fabricavam remédios. Sim, senhora. Portanto, já naquela altura, os monges tinham a responsabilidade de fazer remédios à base de plantas, não é? Agora, o Pero vai para as oficinas fazer artesanato em cestaria. Coloca nas suas mãos os instrumentos mais indicados para o trabalho em cestaria. Ora, precisa do vime, não é? E precisa do cesto, que ele faz com o vime. Os monges precisavam de saber praticar algum tipo de artesanato. O Pero só sabe fazer obras de cestaria, mas tem de começar a aprender mais alguma arte, como olaria, ferraria, tanoaria ou tecelagem. Estão a ver, estas artes já vêm de trás, não é? Fazer cestos, fazer objetos em barro, tanoaria era fazer as pipas, carpintaria, quer dizer, os trabalhos artesanais feitos à mão, toda a gente tinha que saber fazer os seus próprios instrumentos. Pero, durante o dia, visitou várias vezes a igreja, mas só agora é que vai ensaiar os cânticos e rezar o terço. Coloca nas suas mãos os instrumentos mais indicados para o trabalho na igreja. Ora, vai então com o seu terço e com a Bíblia.
Para além dos cânticos e da oração, a igreja era também um local de ensino e de celebração litúrgica. Não se esqueçam do ensino, esta parte é muito importante. Só eles é que sabiam ler e escrever. Os livros, nesta altura, eram autênticos mistérios. Ninguém sabia decifrar o que lá estava escrito. Só os monges. Só alguns padres conheciam o latim e o grego. Portanto, não se esqueçam. A maior parte da população, os nobres, eram quase todos analfabetos, nesta altura, ok? Vamos para o quarto. Para o quarto exercício. Ora, ordens religiosas militares. Ora, tal e qual como o próprio nome indica, são religiosos, mas também são militares. Ou seja, também fazem a guerra. Explora o mapa das principais ordens religiosas e ordens religiosas militares. Portanto, temos aqui ordens religiosas, simplesmente, que são as verdes, predominam no norte, e as ordens religiosas militares, que predominam no sul, porque era aqui que estavam os mouros e era aqui que era preciso a maior parte das guerras e das batalhas e das lutas finais, não é, da reconquista portuguesa. Portanto, vejam que a maior parte destas ordens de militares religiosos estão todos do Alentejo para baixo. E diz assim, depois da análise do mapa, responde às questões. As ordens religiosas não militares concentravam-se no... As não militares são as verdes, no norte de Portugal. E as ordens religiosas militares predominavam no, o contrário de norte, sul. Depois, as ordens religiosas militares foram importantes no sul de Portugal devido à duradoura presença dos muçulmanos nesta zona da Península Ibérica. Necessidade de explorar as extensas planícies desta região. Não, é a primeira opção, não é? A duradoura presença. Porquê? Porque realmente os muçulmanos ficaram cá muito tempo, não é? No Algarve e no Alentejo. Ainda hoje encontramos muitos vestígios dessa mesma herança muçulmana que eles nos deixaram, não é? Portanto, esta é que está correta. No glossário, vem aqui a definição de ordem religiosa militar. Diz então que é um grupo religioso cujos elementos vivem segundo as disposições de uma regra ou regulamento e assumem funções militares de conquista e defesa do território contra os infiéis. Que eram os mouros, não é? Os muçulmanos. Vamos passar então para o quinto exercício. Atualmente, os mosteiros representados nas imagens abaixo ainda podem ser visitados. Assinala as imagens dos mosteiros do século XIII. Ora, isto não é nenhum mosteiro. Este também não me parece que seja do século XIII. Este é que... Está certo. Este aqui, se eu clicar, está mal. E aqui também. Porque este é um românico. Não, Os mosteiros de Alcobaça e de São João de Tarouca são alguns dos monumentos medievais do século XIII. Vamos lá, então. São dois dos testemunhos da arquitetura. Vamos lá então fixar aqui os nomes destes monumentos. São importantes. Monumentos medievais do Tarouca são alguns dos monumentos medievais. Mal. Vamos começar do princípio. Apagar. Vamos assinalar. Os mosteiros de Alcobaça e de São João de Tarouca. Alcobaça, Mosteiro de Alcobaça, São João de Tarouca. São alguns dos monumentos medievais do século XIII. São dois dos testemunhos da arquitetura do século XIII que ainda hoje podes e deves visitar. Eu gostava de visitar. Mas vocês portam-se muito mal, arremexem-se muito, nunca estão sossegados. A gente quer levá-los a uma visita de estudo, estamos sempre com medo que vocês não se portem bem. Não são todos, felizmente, mas são então dois monumentos a visitar. E que marcam, não é, este período que estamos a estudar agora. Aqui é para vocês, de certa maneira, a matriz do clero, ou seja, as principais funções do clero. Portanto,
no século XIII e na atualidade. Arrasta para a área correta as expressões que se adequam ao clero do século XIII e ao clero da atualidade. Por exemplo, tal como acontecia no século XIII e até à atualidade, alguns membros do clero estão ligados à assistência aos doentes, por exemplo, o Hospital da Ordem da Lapa, entre outros. Né? Sempre houve esta ligação, né, dos padres, dos monges e dos membros do clero a fazerem assistência às populações, né? Ajudarem, né, porque têm mais conhecimentos. E essa sempre foi a função deles, e ainda hoje é, não é? Continua a ser igual. Ora, cópia de manuscritos, isto é século XIII. Assistência aos doentes, século XIII. Dominicanos, monges e abades, livros e rezar, instituições de ensino, paróquias ou freguesias e mosteiros. E agora vamos ver, no século XXI, vamos que efetivamente ver que todas estas funções, copiar manuscritos, assistir os doentes, a existência de padres dominicanos, monges, abades, a feitura dos livros, com aquelas iluminuras tão bonitas que eles faziam, rezar, orar e outras cerimónias religiosas, casamentos, batizados, etc. Instituições de ensino, que ainda hoje os padres têm algumas escolas religiosas, os salesianos em Lisboa, por exemplo, as paróquias e os mosteiros. Tudo isto são termos que encaixam no século XIII, mas vocês vão ver agora que também encaixam na atualidade. A cópia de manuscritos, não. Assistência aos doentes, encaixa. Monges e abades, será que existem? Livros, fazem livros? Ainda rezam? Têm instituições de ensino? E paróquias? E mosteiros? Só não entra aqui a cópia dos manuscritos. Assistência aos doentes. Entra, monges, aos dominicanos. O clero do século XIII não é completamente diferente do da atualidade. Pelo contrário, as atividades e características do clero mantiveram-se e são o que o identificam. As principais diferenças estão nas condições materiais que existiam na altura e que existem agora. Por exemplo, no século XIII assistiam-se os doentes numa secção do mosteiro chamada enfermaria e, na atualidade, os doentes são assistidos em hospitais modernos e equipados. Exatamente. Portanto, aqui vejam que todos eles correspondem tanto ao século XIII como ao século XXI. Efetivamente, o único que não entra aqui é a cópia dos manuscritos, porque eles já não fazem isso, não é? Essas cópias. Mas no século XIII faziam. O resto, todas as outras atividades são perfeitamente iguais no século XIII e no século XXI. E com isto termina a minha aulinha de hoje, desejando aos meus queridos uns beijinhos grandes e abracinhos, portem-se bem, mantenham-se seguros e até à próxima aula. Obrigado e até à próxima.